Olá! Hoje no Mundo Político, nosso assunto é a economia. De acordo com as pesquisas recentes, essa é a maior preocupação do brasileiro. O cenário é de inflação e juros altos, recuo do PIB, perda de renda do trabalhador e a previsão de piora dos números em meio à guerra da Ucrânia. Para fazer frente à crise, o governo federal promete irrigar a economia com 150 bilhões em liberação de benefícios e medidas de crédito. Então, para entender, melhor dizendo, o cenário e o que pode vir dele no futuro, eu vou conversar com o economista Fábio Terra, professor da Universidade Federal do ABC. Ei, Fábio, tudo bem? Obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Olá, Vivian, tudo bem comigo? Muito obrigado pelo convite. Para mim será um prazer conversar contigo nesse Mundo Político de hoje. Fábio, o que mais atinge o brasileiro diretamente é a inflação. Quais são os efeitos mais visíveis dela, né? O que o brasileiro está sentindo com a tal da inflação? Pois é, Vivian, o que o brasileiro sente, né? Ele vê a deterioração do seu poder de compra. Então, o brasileiro já vem enfrentando há alguns anos, muito em função do alastrado desemprego, a perda da sua renda, que a gente chama como economista, desculpem o jargão, a sua renda nominal, aquela que está gravada no holerite, aquela que vem com o que a pessoa recebe. Mas a inflação, ao ser a subida de preços, ela faz com que essa tal renda nominal compre cada vez menos, ou seja, a renda real do brasileiro vai sendo corroída, tá, por conta da inflação. Isso quer dizer, em última instância, que as pessoas cada vez mais conseguem consumir cada vez menos, o que certamente, né, causa uma série de desconfortos, uma vez que a gente acaba tendo que cortar coisas que eram da nossa cesta de consumo. É isso que o brasileiro vem padecendo, tá, ao longo de 2021 e 2022. Então, não é à toa que essa é a maior preocupação, digamos, do eleitor nesse ano de eleições, não é? Mas a taxa de juros é outro fator aí que vem para enfrentar, como medida para enfrentar, como remédio para a inflação. A taxa de juros chegou na semana passada a 11,75%. E, ao mesmo tempo, nisso parece que uma contradição, porque a taxa de juros faz também tudo subir, fica tudo mais caro, não é? Afeta o desempenho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual que é o impacto da taxa dos juros como remédio e como prejuízo e efeito colateral? Ótima metáfora, Vivi, porque, de fato, a taxa de juros é um remédio amargo. Tá? Ela é um remédio para a inflação, que não é, digamos, aquele remédio que a gente percebe o efeito muito rapidamente. A taxa de juros Selic, que é a nossa taxa do Banco Central, nós economistas a chamamos de taxa básica de juros, ela começou a subir em março de 2021 e agora a gente começa a sentir os efeitos dessa subida da taxa de juros no combate à inflação. Quais são esses efeitos? Eles são, sobretudo, vindos da diferença entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros prevalecendo, como nós chamamos na economia, no resto do mundo. Como a taxa de juros brasileira está muito alta em relação à do resto do mundo, capitais estrangeiros vêm para o Brasil. Quando esses capitais estrangeiros entram no Brasil para ganhar essa alta taxa de juros, isso faz com que nós tenhamos uma maior oferta de dólares aqui, o que faz com que a taxa de câmbio se aprecie. É por isso que a gente vem percebendo nos últimos tempos, tá, nas últimas semanas, ou pelo menos desde o começo do ano, que a taxa de câmbio saiu de algo em torno de 5,60 entre o real e o dólar e agora está abaixo de 5. Isso daqui ajuda, tá, a combater a inflação, porque uma parcela muito grande daquilo que tanto consumimos quanto usamos para produzir outras coisas são ou cotadas em dólar ou diretamente importadas. Então, tudo aquilo que é cotado em dólar ou importado,
e faz parte da cesta de produção ou consumo no Brasil, acaba barateando com a apreciação do câmbio. Mas isso não é sem efeito colateral, Vivian, como você bem colocou. O efeito colateral mais imediato da taxa de juros, dessa subida da taxa de juros, é o impacto que ela tem sobre a dinâmica econômica doméstica. E o que é essa tal dinâmica econômica doméstica? Pois bem, com uma taxa de juros mais elevada, investimentos são desestimulados, porque o custo de se investir vai se tornando mais caro. Se investimentos são desestimulados, nós teremos uma repercussão sobre o nível de emprego. O nível de emprego não vai ser, digamos, acelerado naquilo que a gente precisa para combater a alta taxa de desemprego no Brasil. Não somente o investimento é afetado, mas também o próprio consumo também é afetado, porque muito do consumo feito no Brasil é via crédito. Mesmo quando a gente vê propagandas, por exemplo, dizendo para se fazer um consumo em tantas vezes divididas, sem juros, na verdade tem algum juros embutido ali, tá? Porque quem está vendendo em várias vezes sem juros vai precisar tomar crédito emprestado, por exemplo, para capital de giro, para pagar funcionários, e isso daí não é um pagamento dividido em 10 vezes. Tá? Então, nessa medida, tem ali algum contrato de financiamento e isso vai ser embutido no preço da coisa vendida. Mas, se a taxa de juros sobe, né, a gente tem um grande desestímulo ao consumo via crédito. E o consumo é o principal componente da nossa demanda, de forma que um consumo desestimulado impacta na redução da atividade econômica e isso, mais uma vez, tem impacto sobre também a criação e a manutenção de empregos. Portanto, taxa de juros tem o seu lado, tá, que, embora demorado, faz efeito positivo para reduzir a inflação, mas ela traz também efeitos colaterais que não são desprezíveis. Agora, desinvestimento, queda de demanda, no final das contas, afeta o PIB. O resultado do PIB de janeiro, que foi muito além do imaginado, projetado, já é efeito desses juros altos, o impacto que ele tem sobre a economia, não? Certamente, tá, Vivian, a gente já está sentindo nos dados deste ano de 2022, acerca do PIB, o impacto da maior taxa de juros. A gente já pode, na verdade, perceber os dados da maior taxa de juros no final de 2021, em que a atividade econômica e os dados que vão indicando o que está acontecendo com a atividade econômica, todos esses dados começaram a vir, tá, em números mais demonstrativos de uma estagnação econômica. Então, o Brasil, já a partir da segunda metade de 2021, entrou numa estagnação, ele está andando de lado. E aí os dados de 2022 também vêm nesse sentido. Tá? Então, houve uma grande discussão no Brasil, por exemplo, sobre qual seria a letra que representaria o formato da recuperação do PIB a partir da queda, da recessão de 2020. Tá? O governo insistia com uma recuperação em V, mas os dados já a partir de meados de 2021 demonstravam que nós teríamos não uma letra, mas um sinal da raiz quadrada, tá? Que nós tivemos uma recuperação rápida, mas aí nós estagnamos. E sim, os juros têm papel fundamental nessa estagnação, uma vez que eles não estimulam, tá, a economia, eles são, na verdade, como nós gostamos de chamar aqui no jargão econômico, contracionistas. Quanto mais altos os juros, tá, mais contracionistas na atividade econômica, portanto, mais eles contraem, diminuem a atividade econômica. Mas a alternativa, professor? A alternativa, Vivian... Eu digo para o enfrentamento da inflação, né? Isso. A sua pergunta é ótima, porque ela permite que nós discutamos, né, a questão de que várias vezes a taxa de juros ela não precisa ser conduzida com um sobe ou não sobe, mas quanto se sobe. Portanto, é uma questão da dose, tá? De como é que a gente vai dosar, por exemplo, a taxa de juros subindo para enfrentar o problema inflacionário. Vejamos, a taxa de juros decidida na semana passada pelo Banco Central
ela subiu 1 ponto percentual. Tá? Essa subida talvez já tenha sido exagerada para aquilo que a gente já havia subido de taxa de juros neste um ano em que ela vem nesse aumento. Né? E mais do que isso, o Banco Central, para sua reunião de daqui a 35 dias, tá? Que a cada 45 dias acontece a reunião do Copom, que é quem define a taxa de juros. Semana passada tivemos uma, daqui a 5 semanas teremos outra. E o que é que essa outra reunião, tá, já traz consigo? Ela traz um aviso do Banco Central na reunião da semana passada de que na próxima reunião haveria aumento também de 1 ponto percentual. Ou seja, a dose ela está calibrada, tá? Talvez com um certo, não vou usar exagero, mas assim, com uma dosagem talvez seja um pouco mais intensa do que aquilo que a economia brasileira, nesse instante, consegue aguentar, e também naquilo que a gente já vai notando que vai acontecendo, por exemplo, como eu comentei, com a entrada, tá, de capitais estrangeiros, o que alivia o câmbio e faz com que a inflação tenha uma dinâmica mais moderada. Ou seja, existia alternativa à subida de juros? Não. Os juros precisavam subir e eles subiram. Qual é a alternativa que existiria, portanto? A moderação em relação aos últimos aumentos da taxa de juros. Não é uma questão do remédio, mas da dose dele. Uhum. Agora, qual que é o peso da guerra para esse cenário que nós estamos vivendo, né? Porque a inflação nós já vínhamos num processo inflacionário, não é? Não começou com a guerra, né? Nós temos um conjunto de problemas, e mesmo a alta dos juros, o desemprego em alta, em que pese que houve um recuo, tem havido, né, uma melhora no nível de emprego no país, mas ainda temos 12 milhões de desempregados. Enfim, a gente tem um cenário adverso para a população em geral, né? E mesmo para quem investe. Investe no sentido de quem produz, né? O que a guerra mudou? O que a guerra trouxe de mais, né, para a situação que nós já estávamos pós-pandemia? Que, na verdade, a pandemia não acabou, né? Essa é outra história, mas na sensação de pós-pandemia. Ótimo também, Vivian, porque isso permite que a gente converse sobre uma palavrinha que nós economistas adoramos usar, que é choque. Né? Então, a pandemia foi um choque. E na saída de 2020 para 2021, tá? Quando o mundo, de certa forma, né, colocou em mente que virando o ano as coisas melhorariam, isto é, a pandemia não traria novas ondas, na passagem de 2020 para 2021, nós tivemos, tá, os piores dados da pandemia em nível, pelo menos do Ocidente, Brasil, Estados Unidos, Europa, desde o começo da pandemia, há 2 anos atrás. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que começo de 2021, quando se esperava, na virada do ano, uma melhora dos dados, e, parênteses, ali em setembro, outubro de 2020, os dados melhoraram de fato, mas na virada para 2021 a pandemia fez a sua segunda onda. Então nós tivemos um outro choque sobre o choque que já tinha vindo da pandemia em 2020. Não bastasse esse choque, nós tivemos também uma certa inquietação dos investidores internacionais sobre o que seria o governo Biden no comecinho do seu mandato em janeiro de 2021. Isso também gerou uma incerteza na economia global, porque o mundo segue um tanto a reboque do que a economia americana faz, e na medida em que lá se trocou um presidente, e o presidente Biden trouxe medidas que eram diferentes da do Trump, nós tivemos então investidores olhando e falando, e aí, o que é que vai ser desse governo? Naquele momento, por exemplo, um indicativo da relação entre Brasil e resto do mundo, a taxa de câmbio, ela saiu de 5 e foi para 5,60. Então isso demonstra, né, que os capitais refluíram, e eles refluíram por causa tanto dessa novidade, governo Biden, o que hoje é conhecido, quanto da segunda onda da Covid ali no começo de 2021. Pois bem,
Vai 2021, a vacinação avança, os dados da Covid começam a melhorar, o Ômicron vem, ok, fez uma incerteza grande, mas percebeu-se que a vacina, vis-à-vis a gravidade daquele vírus, daquela variante, era, portanto, algo que a gente não teria um número tão grande de mortes como foi no começo da pandemia, na sua segunda onda. O mundo vai se acautelando, tá? E aí a gente começa 2022 com a invasão russa na Ucrânia. A gente tem outro choque, ou seja, a gente vinha acumulando choques atrás de choques. Tá? Esse terceiro choque, ele acontece, a guerra, né? Ele acontece no momento em que a economia começava a esboçar um sinal de reação daí mais vigoroso em relação à pandemia, né? Mas a partir do momento em que entra uma guerra, e sobretudo uma guerra que, primeiro, está no continente europeu. Se a gente pensar a Europa como uma economia só, é a principal economia do mundo. Segundo, uma guerra que envolve o terceiro maior produtor de petróleo, a principal commodity do mundo, e o segundo maior, exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia. Tá? Então, a gente tem um impacto sobre a matriz energética mundial, porque nós simplesmente vemos em guerra um de seus principais produtores e exportadores. Terceiro, né, nós temos também que Rússia e Ucrânia somados são produtores de talvez 25% dos grãos produzidos no mundo, e grãos são alimentos, tá? Então é basicamente um produto, né, de consumo básico para a população mundial. Se a gente soma isso tudo, né, o tamanho desse choque agora é um tamanho que faz com que a gente consiga entender esse receio global com o que é que vai acontecer. E toda vez que tem receio global, como você bem comentou, investidores colocam, tá, a mão no bolso, investidores procuram, se fizerem investimentos mais seguros, investimentos que a gente chama na economia mais líquidos, isto é, que mais rapidamente são reconvertíveis em moeda. Por quê? Porque, por exemplo, se eles investem no Brasil, tá, e de repente essa guerra se alastra e eles querem sair do Brasil, é mais fácil eles saírem se tiverem investido em títulos públicos, em ações, do que saírem se tiverem investido numa empresa, tá, produtora de alguma coisa. Então, o mundo ele fica muito mais a risco. Tá? E a gente vê a repercussão desse mundo mais assustado, desse mundo mais temeroso com o que vai acontecer, por exemplo, na volatilidade da taxa de câmbio, tá? Em preços de commodities básicas subindo. Tudo isso representa os impactos da guerra, tá? E o Brasil faz parte desse mundo. Então, o que acontece no mundo, a gente sofre a repercussão, haja visto o que tem acontecido com o preço dos combustíveis, por exemplo. Pois é, falando em commodities, né, tanto o Brasil quanto Minas Gerais em particular são grandes exportadores de commodities, tem como carro-chefe os commodities. Isso dá, de alguma forma, uma compensada no momento desse, não é, de tantas incertezas, a subida das commodities dá uma compensada na nossa situação, ou por outra, faz parte da incerteza e nós podemos perder não é, essa vantagem de ter as commodities valorizadas? Quanto a gente perceber os preços das commodities subindo, e esses preços sobem porque há uma certa restrição de oferta, ou seja, de quantidade de commodities que circularão no mundo nesse instante, né? Se a gente tem uma restrição de oferta, o preço dessa coisa que está restringida à oferta sobe, eis o caso das commodities agora, né? Enquanto esse preço estiver subindo, a gente, enquanto grande exportador de commodities, ganha por esse caminho. Esse ganho, contudo, né, ele não quer dizer que ele superará, por exemplo, os efeitos danosos da inflação, mas pelo menos há esse caminho, como você disse, de compensação, ou seja, tem um lado dessa história que traz ganhos ao Brasil e, por exemplo, a Minas Gerais, que é um grande produtor de commodities, sobretudo minerais, mas não somente, também agrícolas, né? E esse ganho de commodities, ele pode também reverberar em outras áreas, por exemplo, com maior produção e maior vendagem de commodities a um preço maior, a arrecadação tributária do Estado, por exemplo, de Minas Gerais,
certamente pode se elevar, tá? O que, por sua vez, alivia, né, a posição do Estado, que vem há algum tempo padecendo em suas finanças públicas estaduais. Então, repercussões positivas existem. Isso só não quer dizer, né, que, por existirem, elas superem os efeitos maléficos que a gente vem observando e, sobretudo, aí está o efeito inflacionário. A gente também vai perceber, por exemplo, no caso Brasil como um todo, saindo da esfera Minas Gerais e olhando o Brasil, que os ganhos na Bolsa nos últimos dias, tá? Ou se a gente olhar em uma tendência este ano, de 2022, os ganhos na Bolsa eles têm muito que ver com empresas que são produtoras de commodities, tá? E isso também tem que ver com o aumento de preço das commodities. Então, também ali a gente tem tido um desempenho bom. Tá? Então, embora a guerra, né, seja alguma coisa abominável, quando a gente foca na economia e faz uma análise, ela tem localizadamente alguns efeitos positivos para o caso brasileiro, por sermos grandes produtores e exportadores de commodities. Fábio, na semana passada o governo anunciou um pacote de medidas que pretende aí irrigar com 150 bilhões de reais a economia. Esse pacote tem tanto antecipação de benefícios, liberação de recursos, quanto tem também medidas de crédito, visando empréstimos, não é? Facilitação de empréstimos. Que efetividade tem, de fato, essas medidas que o governo lançou justamente num ano eleitoral para uma população, focando uma população, especialmente a população de baixa renda? Pois é, Vivian, esse pacote que o governo anunciou agora na semana passada, ele vai sim movimentar a economia. A minha análise é que duas serão as frentes mais impactadas por essas medidas. Por um lado, famílias que têm, né, baixa renda e cuja renda vem sendo corroída pela inflação, essas famílias usarão os recursos que elas acessarão agora para poder consumir de alguma forma coisas que elas não podem mais consumir porque a renda real delas foi corroída e não consegue mais custear, tá, essas coisas. Então a gente deve ter um impacto benéfico no consumo nessa medida. Por outro lado, as famílias brasileiras, elas estão com um comprometimento da renda significativo em dívida. E aí não tenho dúvida que, por exemplo, a antecipação do pagamento de 13º aos beneficiários do INSS ou saque de até R$1.000 das contas, né, do FGTS serão utilizados também para quitar dívida, para dar uma folga financeira às famílias, tá? E nós perceberemos também que, por exemplo, a política que visa incentivar crédito, tá? Crédito digital para a população de baixa renda no Brasil, ela também deve ter algum efeito de dinamizar consumo e aí ajudar a economia, tá? Essas políticas, contudo, elas deveriam, por exemplo, ter sido pensadas já no ano passado, porque o Brasil não está estagnado de agora, não é agora que a estagnação chegou, né? Os dados já mostram, falando sobre isso, que a estagnação veio do meados de 2021, portanto, do ano passado. Então, essa mira, né, embora tudo bem-vinda agora para 2022, ela certamente tem uma mira bastante populista, né, porque a eleição se avizinha muito rapidamente. Sim. Agora, aí é uma pergunta mesmo, pode ser uma pergunta meio tola, mas eu vou fazer assim mesmo. Vamos lá. Qual que é a lógica de subir juros e, ao mesmo tempo, adotar um pacote de estímulo de consumo e empréstimo? Ótimo, Vivian. Veja, eu vou aproveitar para fazer uma fala que eu sempre falo com os meus alunos em geral. Não existe pergunta tola. Tola é não fazer pergunta. Então, toda pergunta é super bem-vinda. E qual é a resposta, né, assim, mais imediata para a sua ótima questão? Uma brincadeira aqui, é cada um no seu quadrado, né? O Banco Central está vendo a inflação resistente, girando aí acima de 10% no acumulado dos 12 meses, com uma dificuldade de queda, e ele precisa cuidar disso. Ao mesmo tempo, a economia brasileira, quando a gente olha os dados da economia brasileira, essa economia está estagnada. Contudo, vejamos, a inflação no Brasil não é causada
por um excesso de demanda doméstica. A inflação no Brasil é muito mais causada por causa desses impactos que nós comentamos aqui, desses 3 choques que vieram e que impactaram, tá, o mundo inteiro, e aí a gente sente tanto o câmbio, tá, depreciado, portanto, precisamos de muitos reais para comprar um dólar, quanto commodities subindo. Isso tudo vem, tá, para inflação aqui no Brasil, enquanto que domesticamente, né, a gente percebe a economia estagnada. Então, a Banco Central no seu quadrado, o Ministério da Economia no seu quadrado, tentando dar conta desses desafios múltiplos, porque as coisas elas vêm acontecendo concomitantemente. Então, esse estímulo à economia não intensificará a inflação. Esse estímulo à economia simplesmente tentará fazer com que a população de mais baixa renda tenha algum alívio temporário, inclusive com relação aos efeitos que a inflação vem causando. Enquanto que o Banco Central, ao tomar as medidas que ele vem tomando, está tentando lidar com as causas mais imediatas da inflação, sobretudo câmbio. Tá? Então, está cada um olhando para um lado, como médicos ali numa terapia intensiva, com várias especialidades, fazendo o que podem para reanimar aquele paciente. Caso o paciente é o Brasil. Agora, dentro dessa lógica aí, você acha que tem alguma possibilidade, pelo que você está falando, eu acredito que não, mas vou perguntar, alguma possibilidade de ficar uma conta dessas medidas aí para ser paga pelo próximo governo? Quer dizer, como um efeito a posteriori negativo, né? A conta para o governo, ela virá sobretudo da ação do Banco Central. Tá? E por que ela virá sobretudo da ação do Banco Central? Bem, porque juros mais altos têm um custo sobre a dívida pública, tá? E dessa forma, como os juros não baixarão, tá, até o final do ano, nós teremos um encargo financeiro dos juros, né, por algum tempo. Tá? No que toca às medidas que o governo Bolsonaro vem de forma casuísta, por ser feito nesse ano, tá? Poderia ter feito antes, mas que ele vem tomando, como o teto de gastos está vigente, né, e como não se fez um esforço para reformar, essas medidas que são tomadas nesse instante, elas são muito mais de cunho parafiscal, ou seja, sem impacto fiscal, tá? E no caso da antecipação dos benefícios do 13º aos beneficiários do INSS, é só uma reprogramação no tempo. Então não tem gasto efetivamente a mais. Tá? Então não sobrará uma conta nessas medidas para o próximo governo. Agora, isso não quer dizer que não existam vários outros problemas que estão aí circundando o Brasil e que precisarão, tá, ser resolvidos por um próximo governo. Numa palavra, o que seria? Os problemas no Brasil são vários. Numa palavra é maldade, né? Mas, vários. De forma resumida, o que você diria que que o próximo governo tem que fazer para redirecionar a economia ou tomar medidas para que a gente volte a crescer, enfim, para que o país busque aí um processo de equilíbrio melhor, não é? Social e econômico. E a gente precisa governar, né? A melhor palavra para resumir o que precisa ser feito é governar. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos 4 anos, ele andou de caso a caso, ele não fez nenhuma estruturação efetiva de onde ele quer chegar, de como ele quer chegar, ele não enfrentou, né, os seus problemas mais estruturais. Por exemplo, nós precisamos de uma regra de responsabilidade fiscal, né? Mas a regra que está colocada, o teto de gastos, inclusive vários dos seus apoiadores já perceberam que ele é inexequível. Então a gente precisa lidar com esse problema de forma madura, tá? Melhorando a regra. Tudo bem? Então esse é um dos problemas que nós precisaremos enfrentar sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a gente também precisa enfrentar a questão da política de preços dos combustíveis, porque gostemos ou não, combustível ainda é matriz energética muito importante nesse país. A gente pode até tentar mudá-la no médio prazo, no longo prazo, mas agora a gente precisa lidar com isso, né? Então, esses problemas são cruciais, e para isso a gente precisa governar. E governar quer dizer olhar o hoje, o amanhã e o futuro. Isso faltou completamente. Resultado disso, vários problemas em várias frentes. Fábio, foi um prazer falar com você. Muitíssimo obrigada por essa boa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Vou contar com isso. Um abraço. Um abraço.
Eu conversei com Fábio Terra, ele é professor de economia da Universidade Federal do ABC. Nós falamos sobre economia em tempos de guerra, com inflação e juros altos, PIB em recuo e o pacote de medidas do governo para enfrentar a crise e ainda o que nos reserva o futuro. Então, eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.